Boa tarde, então, pessoal. Hoje a gente tem a discussão de artigo, né, sobre a saúde do homem idoso. Aí eu vou passar a palavra para a Clícia aí, para ela dar continuidade. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. E, como a Raíza comentou, a gente vai falar hoje sobre a saúde do homem idoso. Esse tema foi escolhido, foi uma discussão que a gente teve, né, eu, a Raíza e o Vitor, que ia ser uma coisa mais voltada para o câncer de próstata devido ao Novembro Azul. Mas a saúde do homem idoso não é só isso, né? Então eu fui tentar ir atrás de artigos assim que trouxessem mais coisas que abrangessem esse tema, e foi uma coisa que eu achei muito pouca coisa, sabe? Que falasse sobre as coisas que vão influenciar na saúde do homem idoso, as doenças mais incidentes. E a única coisa que eu consegui achar que tinha tudo foi esse artigo em inglês da OMS, que foi inclusive quem escreveu aquele Alexandre que a gente menciona na LAG várias vezes, no Instagram da LAG. Então, antes da gente começar a discutir o artigo, eu queria saber de vocês o que vocês acharam da leitura e tudo mais. Jack? Então, Clícia, muito disso que você estava falando sobre a questão de que não se tem, né? Quando eu pensei que a gente iria fazer alguma coisa, já me veio na cabeça, inclusive, essa questão do câncer de próstata, porque tudo que veio de campanha, principalmente é PSA, né? Tipo, fazer aquelas mutirão de fazer PSA. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha num laboratório, ele estava falando que lá, tipo, está se buscando as pessoas fazer o exame do PSA em específico, né? Mas a gente lendo ali, a gente sabe também de outras coisas, que a saúde do homem ela é só lembrada uma vez no ano, que é esse Novembro Azul, e dentro desse Novembro Azul ainda é específico de uma única doença. Então, achei que foi muito pertinente essa discussão que você propôs, que a gente trouxe para a gente, e esse artigo também, que ter essas informações, por exemplo, essas coisas genéticas de câncer, elas não são a mais importante, nem de longe, né? E é o que a gente lembra, né? Então, gostei bastante do tema. Pois é, uma coisa que eu achei muito interessante é a questão de que, por exemplo, a saúde da mulher, que ele fala assim, logo lá no início do texto, que a saúde da mulher é uma coisa que é muito mais comentada, né? E quando a gente fala principalmente da saúde do idoso, a gente remete à mulher. E aí, ele começa a falar que essa saúde da mulher ela sempre foi negligenciada, então teve essa batalha para conseguir direitos, né? E essa batalha tinha um alvo, que eram as pessoas que oprimiam essas mulheres, que seriam, no caso, os homens. Então foi muito mais fácil, porque quando você tem um alvo ali que você precisa, tipo, acabar com ele para você ter o seu direito, fica mais fácil. Só que os homens não têm isso, eles não têm um adversário para lutar, né? Que ele fala bem isso. Então, fica difícil você mirar em alguma coisa para começar esses projetos, esses planejamentos e tudo mais. A outra coisa ainda é sobre isso que você falou, que se for analisar de uma forma mais abstrata assim, digamos o inimigo continua, o desafio continua sendo o próprio homem, que ainda vê a sua própria saúde, a busca da saúde como algo de uma, sei lá, uma fraqueza, porque que ele fala no texto, o homem procura ajuda em dois momentos, quando é criança e quando está bem idoso já, quando não tem mais o que fazer. Então, no final acaba sendo ainda o desafio é o mesmo foco dos dois lados, né? E para a mulher tem muita campanha voltada em cima disso, tem muita cultura também de levar a mulher adolescente, a mulher criança, a mulher adulta sempre no médico, né? Principalmente depois que tu tem as primeiras relações sexuais, que tu menstrua e tudo mais, sempre vai no ginecologista, sempre tem acompanhamento. E o homem não tem isso, o homem não vai no urologista e deveria ir anualmente, não importa se está tendo alguma coisa ou não, mas é bom ir tanto quanto a mulher vai no ginecologista. E ninguém fala disso, nem os próprios centros de saúde não comentam sobre isso. Os homens não sabem que eles têm que ir no urologista, não só quando estão com medo de alguma doença, mas é bom eles sempre ir ter um acompanhamento. Então, eu acho que falta isso também, essa falta de
de cultura para o homem também procurar prevenção. Pode falar. Não, agora que vocês estavam falando, até vou comentar uma situação que a gente teve na ESF essa semana, porque teve o Outubro Rosa, né? Aí teve uma ação e tal para as mulheres no sábado. Aí o pessoal tava lá fazendo cartazes e tal do Novembro Azul, aí eu até perguntei, vocês vão fazer alguma data assim simbólica para poder atrair os homens para o serviço no Novembro Azul agora? Daí os próprios profissionais, né, do posto falaram, não, a gente não vai fazer porque eles não vêm. Então, assim, dá para ver que existe uma cultura dentro do serviço. Claro, os homens vão menos ao serviço. Isso pode ser que por experiência do próprio local, né? Mas nenhuma tentativa, sabe, de tentar atrair essas pessoas. Então, o problema também está nos profissionais, né? Por isso que é muito importante essa discussão. E também para ir além da questão de câncer de próstata, né? Como já foi falado. Grace, todo mundo, né? Eu ia comentar disso também antes, mas aí você falou, falar outra coisa também, de que a gente tem uma sociedade, até ele traz um pouquinho no texto, tipo, a gente tem muito machismo na sociedade e isso, querendo ou não, afeta também os homens. Claro que afeta muito as mulheres, né, obviamente, mas o homem tem que ter parece que ele é cobrado por ser aquela pessoa forte, firme, não fica doente nunca, tem que ser sempre produtivo, tá sempre trabalhando. Então, acaba que o homem muitas vezes assume essa postura de distanciamento e, não preciso, eu não posso ser frágil dessa forma. E aí é meio que ação e reação, né? Então, os serviços de saúde, como a Grace falou, acabam já pressupondo que o homem vai ser assim, porque na nossa sociedade a gente entende que é assim, e aí tem a reação sem saber se o homem realmente vai ser assim. Pressupõe que ele vai ser, aí o serviço age assim, aí obviamente o homem vai ter a reação de não se interessar tanto, porque o serviço não atrai ele. Aí eu até estava lembrando, a gente fez uma sala de espera, eu acho que só a Maria que está aqui, que estava nesse grupo, que a gente fez, era de câncer de mama. E aí a gente fez uma sala de espera para conversar com as mulheres e tudo mais, com os homens também, com todos que estavam ali, né? Apesar de ser mais voltado para as mulheres. E a gente até achou muito interessante que, das pessoas que estavam na sala de espera, foi um homem o que mais se interessou. Ele queria tocar, ele queria ver como é que era. E a gente achou muito interessante, porque assim, a gente nem foi com a perspectiva de fazer bem voltado para ele, mas ele estava adorando e ele queria saber mais. Então, talvez realmente essa partir da gente, né, partir do serviço de saúde, chamar os homens, talvez eles tenham, assim, interesse, sabe? Tem que vir deles, mas também da gente fazer a nossa parte. Assim, eu acho que vai muito de encontro, até que eu acho que o pessoal que já fez psicologia e medicina, a disciplina, vai lembrar sobre isso, sobre a questão do apego. Né? A gente estuda, né, sobre os diferentes tipos de apego e muitas vezes o homem ele é criado em cima de um apego disfuncional, que é o apego de... eu não lembro o nome agora, mas é o que meio que deixa livre, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o nome certinho. Mas é aquele apego que geralmente vai tornar a criança e um adulto autossuficiente. E isso é um problema, porque a gente tem uma discussão no artigo, né, que ele fala muito sobre o autocuidado masculino. Então, muitas vezes o homem ele confunde a autossuficiência com o autocuidado, né? Então, assim, é importantíssimo a gente falar sobre o autocuidado. Né? Só que os homens geralmente são criados para ser autossuficientes. Tipo, eu me viro, eu cuido de mim mesmo. Aí aparece alguma coisa em mim, alguma dor. Isso dá nada, pô. Eu já passei por isso outras vezes. Eu vou levar de boa. Né? Ou a gente tenta fazer alguma relação com o trabalho. É porque eu fiz alguma coisa diferente no trabalho, é por causa disso aqui. E a gente tenta ser autossuficiente, porque a gente geralmente é criado para ser autossuficiente, mas a gente não sabe o que é autocuidado. O homem ele é totalmente desprovido de autocuidado porque ele é criado para ser autossuficiente. Então, isso que a Sá falou, de partir da gente, essa discussão, eu acho muito interessante. Eu acho interessante a gente levar essa discussão para eles, para explicar, cara, mas você precisa se cuidar. E se cuidar é o quê? Aceitar ajuda. Né? É muito difícil para um homem aceitar ajuda. Dizer, pô, talvez eu precise de ajuda, porque eu tô errado, ou porque eu não sei fazer isso, né? É difícil falar que não sabemos. É difícil falar que temos problemas, que temos erros, que precisamos de uma ajuda externa, né?
porque fomos criados para ser autossuficiente. Então, acho que enquanto eu lia o artigo, eu pensava bastante sobre a diferença do autocuidado e da autossuficiência. E eu acho que junto com essa autossuficiência confundida com autocuidado, tem também a questão de que eles não têm a informação, né? Então, por exemplo, o processo de envelhecimento tem aquela questão de que o corpo vai sofrendo alterações fisiológicas e tudo mais, e tem a parte que é normal, e tem a parte que já não é, que é uma coisa patológica. E eu acho que essa falta de informação junto com essa achar de, eu sei, eu me cuido, também aí você fica perdido, você tá achando que aquilo ali é parte do envelhecimento, quando na verdade não é. E era uma coisa que você devia estar prestando mais atenção e procurar ajuda, né? Cli, e é justamente por isso de não ter esse conhecimento que muitas vezes eles procuram algum atendimento na área da saúde quando eles estão no limiar. Tipo, de 0 a 10 eles estão ali no 11. E isso acaba influenciando automaticamente na questão da mortalidade. Então, muitas vezes, uma prevenção, um tratamento logo no início seria suficiente para talvez um tratamento bom ou uma cura, dependendo da doença que ele tiver, e não acontece, né? Justamente porque essa procura ela é só nos últimos, assim, não aguento mais, aí eu vou ter que ir procurar. Até no próprio artigo fala disso também, né? Um pouco. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante do artigo é que ele não fala só das doenças, né? Como a gente já comentou agora, algumas partes, ele traz também a questão dos determinantes que vão influenciar essa saúde. Isso eu achei uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha parado para pesquisar. E quando eu fui pesquisar, eu só achei alguns determinantes, tipo artigos de alguns desses determinantes, por exemplo, a determinação cultural, que foi o que a gente comentou. Mas, por exemplo, o fator genético. Tem gente que não faz a menor noção de que, sabe, isso pode ser uma coisa que você tem que cuidar mais. Por exemplo, alguém na minha família teve Alzheimer, então isso é uma coisa que eu tenho que sempre estar prestando atenção. E alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Uma coisa que eu achei que, na verdade, eu esperava, quando eu estava ali, eu esperava que esses determinantes genéticos fossem mais prevalentes. Eles não são tantos, né? E ele deixa bem claro que a importância dos que são evitáveis, culturais e comportamentais, tem uma influência maior, inclusive, do que esses genéticos, e mesmo os genéticos ainda tem como você contornar eles. Então, nada é exatamente, digamos, certeza que vai acontecer, né? Eu achei bastante interessante que a maior parte dos fatores são fatores que podem ser evitáveis, alguns não são tão simples, porque envolve uma questão mais cultural e socioeconômica, e, enfim, mas eles são evitáveis, né? Então, em relação a... Pode falar, amiga. Eu ia falar um pouco sobre isso que o Michel disse, que a gente estava falando dos determinantes, e por mais que existam alguns que tenham pouco influência, a cultura ela é que mais influencia, porque querendo ou não, ela influencia os outros determinantes. Então, a gente viu vários pontos específicos desses determinantes, né, vários exemplos, mas a cultura em si é o que mais dá para influenciar. E, por exemplo, isso, de certo modo, é bom porque a gente pode ter o controle. Claro, não é simples, não é fácil, mas é através de várias militâncias mesmo, de discussão, de diálogo, trazer, conversar, levar informação, assim que a gente vai moldando, né? E adaptando para melhora. Eu esqueci o que eu ia dizer. Esqueci o que eu ia falar, mas quando eu lembrar eu volto. Mas era nessa mesma linha de raciocínio. Lembrei. Eu ia dar um exemplo. Que, por exemplo, um dos determinantes é a questão do trabalho, do estilo de vida. Isso tudo é influenciado pela cultura, né? Era isso. Nessa linha que a Maria está falando,
Eu peguei outro artigo para ler, que é muito difícil de achar um artigo, né? Artigo sobre isso, como a Clícia falou. Daí um era sobre a perspectiva do homem, era entrevistas com homens idosos sobre a perspectiva deles em saúde. E é interessante a gente analisar que tá um barulho muito forte aqui, desculpa. Me perdi. Que é interessante a gente analisar que os idosos de hoje viviam numa época completamente diferente, que eles eram o centro da família, que eram os provedores, que o trabalho era tudo para eles. Então, tem tanto a questão do status ocupacional, que eu acho que o Michel falou antes ali, que é a parte de que esses homens, muitos trabalhavam, por exemplo, no campo, pelo menos nas cidades mais do interior, aqui do Rio Grande do Sul, considerando, e nunca deram uma importância para a própria saúde, porque o foco era trabalhar e ter a renda. E aí, ao mesmo tempo, esse artigo... Agradável. E... Ao mesmo tempo, tem a questão de que quando ele está idoso e ele tem a perda da capacidade de trabalhar, ele perde o rumo da vida dele. Tinha várias falas nesse artigo deles dizendo assim que eles já não tinham mais muito sentido na vida, porque a vida deles inteira foi trabalhar. Então tem essa visão meio dicotômica do trabalho das pessoas que hoje são idosas, que era tudo para eles, mas e que agora eles deixaram de ter, e que aí, ao mesmo tempo, essa relação que eles tinham com o trabalho também trazia prejuízo para a saúde física deles. Amiga, agora é só um comentário, antes do pessoal continuar a falar, mas é que eu notei que os homens, eles são muito 880, eles se frustram muito quando não tem aquilo que eles estão acostumados a ter, por exemplo, uma vida sexual ativa, a questão da disfunção sexual que pode acabar acontecendo. Quando eles lidam com esse tipo de realidade, ocorre uma frustração gigante. Da mesma forma que o trabalho. No momento em que eles não estão mais aptos a trabalhar, por exemplo, a continuar trabalhando no que eles estavam acostumados, eles também já se frustram. A questão da adaptação a uma nova realidade é muito difícil, e principalmente para os homens. Eu não estou falando que é fácil para nós mulheres, mas é a questão que é cultural. Eles foram criados para ter esse tipo de rotina, esse tipo de vida, esse tipo de comportamento. Então, no momento em que não tem, a frustração vem e pode desencadear, por exemplo, problemas na saúde mental, uma depressão, ou possíveis outros transtornos também. E também, só para fazer um comentário, por exemplo, na fase da terceira idade, é quando pode ser que a pessoa fique desempregada, né? Sem emprego, tá aposentado, como a Raíza comentou, e também tem o fato de que ele pode, por exemplo, perder a esposa. Então, além disso, que o trabalho significava muito para ele. Aí também, junto a isso, ele perde a esposa, que era a companhia que ele tinha. Então, ele se vê não tendo nada. Pode falar, Carlos. Eu ia falar mais ou menos no sentido daquilo que a Raíza disse também, de perder o cara quando se aposenta, acaba sendo impactado bastante por isso. E, inclusive, nesse artigo ele traz sobre isso, que os homens costumam ser mais impactados pela aposentadoria, por perder esse ciclo social da vida dele, do que as mulheres. E aí a gente volta naquela parte que a gente discutiu nos primeiros encontros, não sei, da importância de, durante um desenvolvimento, de um envelhecimento ativo, se construir outros ciclos sociais na sua vida. Sua vida não pode ser só o seu emprego. Tipo, seus amigos são as pessoas que trabalham com você, o que você faz no seu dia a dia é trabalhar, e se chega em casa você trabalha, ou pensa que você vai trabalhar amanhã. Então, é importante ressaltar a importância de ele ter alguma outra coisa para fazer, alguma outra forma de socializar, para não ter esse problema quando um dia ele se aposentar, ou parar de trabalhar. Eu ia falar quase exatamente o que o Carlos falou, né? Só que eu ia falar bastante do nosso papel nisso, né? Que eu acho que aqui, principalmente na saúde do homem, é muito importante quando a gente estiver conversando com ele, perguntar sobre essa questão do emprego. Como foi para ele deixar de trabalhar? Como tem sido, né? E tentar valorizar com ele para que ele busque novas coisas que deem motivo para ele, novas atividades, que ele faça algum curso de alguma coisa, que isso volte, que ele volte esse desejo, porque o problema é o quê? Que eles vão se sentindo inúteis, né? Porque no trabalho eu sou útil,
porque eu sou o provedor da minha família, porque eu produzo para a empresa vai para frente e eu consigo ver, né? Muitos os homens são muito coisas palpáveis, né? Aí eu quero ver o negócio acontecendo. Então eu estou produzindo, a empresa está produzindo e eu sei que eu estou parte disso. Né? Só que muitas vezes quando para de trabalhar, eles se sentem inúteis, porque eles não se sentem produzindo nada. Então eu acredito que parte da gente, de profissional da saúde, instigar eles a procurar formas de lazer, formas de se sentir úteis, né? No sentido, pô, de fazer um curso diferente, para aprender uma nova atividade, né? Para que tente manter ele ativo e não caia numa possível depressão, como a Maria comentou, né? Porque isso inevitavelmente vai afetar a saúde mental dele. Porque ele é acostumado a trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado, todos os dias, durante lá 30, 40 anos, para isso do nada, vai mudar totalmente a rotina, né? Então, essa rotina ela tem que ser alterada, mas com uma forma de tentar manter esse idoso ativo. Gente, e fazendo a ação da rádio de quinta-feira dessa semana agora, que a gente vai falar sobre saúde mental, a gente vê essas questões de prevenção, de como adaptar a essa nova rotina. E querendo ou não, a saúde mental ela tem uma influência muito grande nessa questão do envelhecimento ativo. Então tá tudo meio que entrelaçado. Então realmente buscar formas de saber lidar com a aposentadoria e saber lidar com essa nova realidade é fundamental para ter uma saúde completa, uma saúde boa, né? Para buscar uma boa saúde no todo, física e saúde mental também, que está tudo relacionado. E são várias coisas específicas. O Vitor estava falando sobre busca de novos prazeres mesmo. Ah, eu gostava de fazer uma caminhada todos os dias. Valoriza isso, tenta colocar isso na sua rotina. E além de outros pontos também, que na quinta-feira a gente vai acabar citando. Então não esqueça. E aí, nisso, eu acho que entra também o outro determinante que tinha lá, que é o fator social lá, não lembro. Era alguma coisa assim, tipo financeira, social. Que o idoso tem que ter condição de fazer alguma coisa que ele goste. Se ele tem uma vida totalmente no limite, primeiro que ele não vai poder parar de trabalhar, mesmo que ele precise, e segundo que se ele parar, ele não vai poder fazer alguma coisa legal, assim, tipo alguma coisa que ele curta e que distraia a cabeça dele. E é isso só. Bom, a Maria comentou, né, da saúde mental, que vai ser uma coisa da rádio, no próximo programa da rádio. E a saúde mental aparece nesse artigo como um importante até fator de risco, assim, sabe, de outras doenças, né? Tem, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a gente sabe que é uma coisa muito comum para desencadear, assim, entre aspas, por exemplo, demência, como a gente viu na atividade anterior. Também o Alzheimer e algumas outras questões, por exemplo, quando a pessoa está com depressão, ela pode ficar mais paradinha, querer ficar na dela. E aí, se ela fazia, por exemplo, alguma atividade física, ela para de fazer. E isso vai prejudicando cada vez mais a saúde dela e vai juntando comorbidades, sabe? Então, aí a gente entra na parte do artigo que vai comentar mais sobre essas doenças. O que vocês acharam? Eu começo. Eu achei que, tipo, foi uma coisa muito, assim, pra mim. Eu não achava que era tanta coisa, sabe? Eu achava que era mais, o câncer é o de próstata, tem ali a hipertensão e não sei o quê, mas eu não achava que era tanto fator assim, e que alimentação, tabagismo e atividade física influenciassem quase todas elas. E outra coisa sobre isso, mais uma vez, eu fiquei um pouco impressionado como que são as coisas, digamos, que seriam mais simples de se tratar e de se contornar, são as que mais têm impacto na saúde ou na ausência da saúde, né, na pessoa. Tanto que ele fala do álcool, né, que não é bem elucidado por causa de outros fatores, a contribuição do álcool para isso. Mas, por exemplo, a alimentação e a atividade física e o fumo, né, que é o mais fácil, que
que a alimentação envolve uma questão que está alheia à pessoa, às vezes, né? De se alimentar corretamente ou não. Mas o fumo é um pouco mais, digamos, seria mais fácil de você agir nisso. E apesar de ter tanta campanha, ainda, como a gente vê, é uma das coisas que mais tem impacto, né? Porque eu tava lendo, eu não sei se foi aqui, que o fumo também não tem que ser, campanhas contra o tabagismo não tem que começar quando já é homem idoso, né? Tem que, tipo, ser desde jovem e ter uma constância em todas as idades, para que isso seja efetivo. E eu achei interessante também que ele fala bastante sobre como na parte de ações de política, né? Que é importante, acho que quase em todas tem, né? Que a conscientização ela tá lá, né? Por quê? Acontece muito isso, principalmente porque a gente precisa ter meio que uma consciência grupal de que isso daí é um problema e precisa ser falado. Porque muitas vezes, como eu tinha comentado antes, né, sobre o homem se sentir autossuficiente. Então, pô, é difícil um homem conversar com outro homem sobre isso. Eu nunca vi, tipo, eu vou chegar num amigo meu e falar sobre, sei lá, disfunção erétil. Vou falar sobre, eu tô com incontinência urinária. Tipo, nas mulheres isso já é mais comum. Tipo, eu percebi que eu tô tendo isso, eu percebi que tô tendo aquilo. Já o homem não, porque pro homem às vezes é vergonhoso falar um negócio desse, né? Então, assim, eu acho que até por isso, né, que até a Grace comentou, né, que o pessoal às vezes tem até uma resistência em fazer alguma atividade, porque é difícil os homens irem, porque às vezes ir numa atividade dessa, de conscientização, às vezes é vergonhoso pro homem. Porque ele vai falar, mas tem outro homem lá que vai ver que eu tenho disfunção erétil. E eu não posso, não sei o quê, sabe? Então eu acho que é difícil pensar numa forma de conscientizar que tenha essa participação do público, mas eu acho que é importante a gente discutir isso, sabe? A gente discutir formas com que com que a gente consiga atingir esse público de uma forma efetiva e principalmente tentando atingir eles em um grupo, né? Porque a gente vê que muitos tem grupos de mulheres que vão num determinado lugar para conversar sobre o assunto, debater sobre o assunto, só que homens não, né? Então eu acho que é interessante a gente discutir um pouco sobre isso. Nessa sequência aí que o Vitor ia falar, que tem essa questão de que não se fala muito, né? Eu acho que às vezes a gente tem a impressão, a saúde do homem é só o câncer de próstata, né? Tem que fazer o PSA e tal. Eu acho que não é questão de ignorar o resto, é que esse foi o primeiro passo que as políticas de saúde conseguiram estabelecer, assim, e por isso que é tão importante continuar firme nessa política. Claro, o ideal seria a gente abordar tudo isso que a gente está falando aqui agora e ter uma visão muito mais ampla, mas eu acho de extrema importância a gente continuar levando informação sobre o câncer de próstata, que atualmente é a coisa que mais chama atenção e que é um dos cânceres mais prevalentes ali nos homens idosos, que tem o fator de prevenção pelo rastreio, né? Pelo rastreio prévio muito importante, que ali o artigo até traz da questão do câncer traz o exemplo do câncer de pulmão, né? Que não é uma coisa tão prevenível e que a detecção precoce também não é uma coisa que ajuda muito, mas no caso do câncer de próstata isso é bastante diferente, né? Tanto a prevenção, que é fazer os exames anualmente, e quanto a detecção precoce são coisas muito importantes. Então, apesar das vezes a gente ficar... na mulher a gente não fala só do outubro rosa, a gente fala de muitas coisas mais. Só que realmente a mulher tem uma trajetória muito diferente, né? Que até a gente já estudou em algumas matérias, pelo menos eu digo por nós da medicina, que tem aquela questão de que antes tinha mortalidade infantil lá em cima. Aí o foco foi para reduzir essas taxas e promover a saúde da criança. Aí a mulher foi ficando meio de lado, daí tinha altos índices de morte pós-parto ali, ou intraparto, não sei como é que chama. E aí começou a se focar mais na mulher. Então, eu acho que são passos, né? Infelizmente, a gente não consegue evoluir tão rápido e abordar tudo. Mas eu acho extremamente importante a gente nunca
a gente não negligenciar também essa outra parte, né? E continuar afirmando dessa questão do câncer de próstata. Exatamente, eu acho que é muito interessante essa questão de se utilizar desse local que já foi construído, que é essa campanha do câncer de próstata, que até eu perguntei para minha mãe aqui, que ela trabalha no posto de saúde, sabe? Aí ela falou que lá na campanha da cidade, eles deram uma aumentadinha, sabe, para aproveitar as pessoas que vão buscar para fazer um check-up com outros exames, por exemplo, testosterona, glicemia, hemograma, colesterol e triglicerídeo. Então, eles já estão tentando dar um passo além disso, porque as pessoas já conhecem que o PSA já é importante, né? E quando vão lá, acabam fazendo outros exames já para aproveitar isso. Então, como diz a Raíza, isso não é porque a gente foca nisso que isso não é importante, né? Se foca porque realmente é importante, né? Aí me colocou aqui no chat dos diversos fatores que ela comenta das pesquisas recentes que tem os idosos negros que vão ter um pior envelhecimento, porque vão ter uma utilização e um acesso menor ao serviço de saúde. Isso é, tipo, um fato consagrado aí, inclusive está naqueles fatores socioeconômicos, né? E também culturais. Pode falar. E agora, seguindo essa linha que vocês estavam falando, né, uma parte do artigo que eu achei bem interessante também é quando ele cita sobre a promoção, educação em saúde e de encorajar os homens a levar os sintomas ao serviço da saúde, né? Porque aí, como vocês já estão falando, é uma oportunidade de abordar todos esses fatores e também falar sobre os determinantes, né? Porque eles existem, só que eu acredito que os homens não sabem ou não se interessam em saber. E também para prevenir essas outras doenças, né, que a gente já estava falando. Por exemplo, uma parte também que eu gostei bastante foi que o Carlos já citou sobre a parte do socioeconômico, que os homens só trabalham, têm um trabalho muito estressante, irritante e não se preocupam no futuro, né? O que pode acontecer de ter aquela rotina estressante e tal, hipertensão e tudo mais, né? E aí depois lá na frente vão ter as consequências, né? Então, já ter esse acompanhamento e tudo mais é bem importante. Só continuando, que você falou sobre como que o trabalho, muitas das vezes, acaba prejudicando e contribuindo para uma saúde mais prejudicada, prejudicando ou prejudicada. Só que, ao mesmo tempo, esse trabalho, mesmo sendo prejudicial a longo prazo, quando você interrompe ele, que nem alguém falou, ele vai contribuir para fazer com que a pessoa perca esses apoios que ele tem, né, o propósito da vida, e o trabalho acaba sendo prejudicial em dois momentos, né, quando uma pessoa está sendo exposta a um risco, por exemplo, que fala que muitos trabalhos em países em desenvolvimento não possuem uma segurança eficaz, né, e depois, quando a pessoa para de trabalhar, vai aquilo que o Vitor falou, que a pessoa perde a função dela social, né. Achei interessante. Abaixo o trabalho. Em relação ao que a Cindy está falando, é interessante que ela falou sobre a questão dos sintomas ali, né? Que eu acho que é algo que a gente tem que ficar muito de olho, porque a gente não pode esperar que chega numa consulta em novembro para poder falar sobre a saúde do homem com o homem, né? Acho que é por isso que, pô, quando o homem foi no serviço de saúde, lá, pô, tô sentindo tontura, já vamos perguntar de tudo, sabe? Tipo, eu acho que vai muito do profissional de saúde. Eu sei que tem todas as questões que do serviço de saúde, que às vezes complica, né, a gente poder ter um tempo maior com o paciente. Só que eu acho que a gente tem que aproveitar que a pessoa está indo. Porque a gente tá vendo aqui que poucos vão ao serviço de saúde, e quando vão, é raramente que vai também. Né? Então, eu acho que das vezes que vai, é importante a gente abordar o máximo que a gente pode. Óbvio que focando no que ele trouxe, né? Só que às vezes ele tá passando por outras coisas e nem sabe.
né? Por isso que até é um costume nosso perguntar, né, sobre o jato da urina, né? Virou um costume, né? A gente viu um homem mais idoso, a gente já pergunta, como que tá os hábitos urinários? Mas o senhor notou que o jato tá diminuído? Então a gente já pergunta. Então, às vezes o cara nem percebeu, só que a gente falou, e aí ele se tocou, nossa, é verdade, tô reparando mesmo. E aí a gente já tem a gente já tem uma situação ali que a gente descobre inicialmente uma situação e já consegue resolver, né? Então é importante a gente pensar assim que a saúde do homem, tanto do homem quanto da mulher, ela deve ser abordada em todo tipo de atendimento, né? E aqui principalmente, porque os homens vão muito pouco no serviço, então a gente tem que aproveitar quando vai, né? Eu acho que essa questão de dar informação é uma coisa muito, muito importante mesmo. E uma coisa que até traz no artigo, que é fazer o homem entender que o responsável pela saúde dele é ele. Porque às vezes os homens, principalmente os homens idosos, não entendem isso, que eles acham que alguém sempre vai cuidar e que, tipo assim, não é que a culpa, né? Porque não é culpa de ninguém, mas é que ele pode fazer coisas que vai promover a saúde dele. E acho que isso falta também. Então é importante a gente sempre ressaltar. Gente, eu também queria falar sobre um outro aspecto, né? Que não é somente a questão do homem procurar serviços de saúde para se cuidar e tudo mais, mas também está muito relacionado a os homens em si, né? Eles são mais idosos e são mais tolerantes e resistentes também aos exercícios aeróbicos, como uma simples caminhada. E isso eu vi num artigo, né? Que na fisioterapia, né? Que eu tinha um trabalho, são os efeitos dos exercícios aeróbicos nos níveis pressóricos, né? Hipertensão, colesterol, glicose. E nesse artigo, né, ele fala que no total, né, foi selecionar 54 idosos, homens e mulheres sedentários e que tinham algum nível pressórico alto, né? A maioria deles tinham hipertensão. E desses 54, somente 34 participaram realmente da pesquisa, que foram até o fim. E nesse artigo também relata, né, que a maioria foram as mulheres, né, devido à preocupação da aparência, do bem-estar, da longevidade e tudo mais, e os homens, né, a minoria, né. Então, esse é um outro quesito que eu queria abordar. E assim, falando, eu tenho um exemplo aqui em casa também, né, em relação à saúde do homem. Meu pai, por exemplo, ele tem 61 anos de idade, né. E desde que me conheço por gente, eu nunca vi ele procurar um serviço de saúde, gente. Nunca vi. E agora, com essa idade, a gente percebeu, eu e minha mãe, que ele está muito magro, sabe? Está cada vez mais, ele come normal, sabe? Come de tudo, mas está emagrecendo do nada, assim, muito repetida, ai meu Deus, muito rápido, né? Quis dizer. E a gente, assim, ó, e foi uma reza, gente, assim, ó, até hoje, pra ele, vai lá, procura, a gente, até o que eu queria acompanhar ele, não, deixa que eu vou, né, sabe, e a gente tava meio assim, com uma pulga atrás da orelha, será que ele vai, será, mas no fim ele foi, gente, e foi lá, olha, com aquela cara de, sabe, mas foi, e chegando lá, ele disse pra mim que, né, que os profissionais da saúde falaram, né, perguntaram sobre a vida sexual, como é que tá, tudo mais, e aí ele disse assim, eu fiquei meio encabulado com essas perguntas, eu não sabia o que responder, sabe, e eu disse, mas é normal, faz parte do trabalho, mas sei lá, eu fiquei meio sem jeito quando me perguntaram isso, né, e agora ele vai ter que fazer os exames, tudo mais, né, e isso também, né, porque assim, ó, como ele não tem, ele diz assim, vai lá procurar o serviço de saúde, vai lá, né, não sei o que lá, e eu, minha mãe dizendo 10 vezes para ele, não, mas para que eu vou procurar, se eu não tô sentindo nada, eu não tenho dor, muitas vezes, né, isso também, né, que as pessoas não procuram somente quando tem uma dor, quando tá morrendo, né, vamos ser bem sinceros, quando tá morrendo, tá no ápice da saúde em si. E assim, essas doenças muitas vezes são silenciosas, né? E a gente tá muito preocupado com ele que ele tem diabetes, né? Que é uma doença muito silenciosa, né? Que tem a diabetes, né? Que fala que tem, que engorda,
e que tem quem emagrece, né? Como o povo diz, né? E assim, agora ele vai fazer a bateria de exames e tudo mais, com muito sacrifício, gente, com muito, acho que é a primeira vez desde que me conheço por gente, ele vai fazer uns exames, sabe? Mas enfim, vamos esperar. E isso também, né? E a saúde e o homem em si, né? Só procura quando tá morrendo mesmo, né? É como eu tenho um exemplo aqui nítido aqui em casa, né? Que eles não têm a consciência ainda que as doenças são silenciosas, né? Em si, né? E é isso que eu queria abordar, acho que eu falei demais, gente. Um pouco do que a Grazi falou ali, no outro artigo que eu peguei para ler ali, falava da questão de que muitos homens idosos não procuram serviço de saúde também, justamente por isso que ela falou que, eu não estou sentindo nada, então não tem por que eu ir. Aí tem as falas, assim, os trechos deles, daí eles dizendo assim, isso aí é que nem carro velho, se tu levar no mecânico todos os dias, eles vão achar um problema todos os dias, então eu não vou ir. Aí outros falando assim, eu sou velho, então sentir essa dor é natural, sentir isso é natural, ter esse tipo de coisa faz parte da velhice, que aí é tudo aquilo que a gente vem falando desde sempre, que é essa questão de associar a velhice a doença, a não viver 100% sem dor, a ter vários problemas, e aí eles acabam negligenciando a própria saúde por dizer, isso faz parte da velhice, não vai ter o que fazer. E isso acaba sendo perpetuado pelos próprios profissionais da saúde, né? Que a gente está cansado de ver que, às vezes, de relatos, assim, eu já ouvi relatos de pessoas mais velhas dizerem assim, eu fui lá e o médico disse que isso não adianta, é coisa da velhice, eu vou ter que aprender a viver com isso. E isso aí vai se perpetuando, e aí as pessoas acham que as pessoas mais velhas, principalmente os homens, que já têm essa certa negligência com a saúde, acabam procurando menos ainda o serviço, né? Eu ia comentar só em relação, eu vou falar um relato dessa questão que a Grazi estava falando, que o homem idoso, ele é mais teimoso. As pessoas idosas, elas são mais teimosas, e a gente sabe disso, todo mundo convive com alguém. E nisso, teve um paciente lá na nossa vigência que a gente está tendo agora, que ele cuida muito da saúde dele. Ele faz todos os exames, ele falou que chega um período do ano que ele faz um check-up geral. Aí ele falou, eu faço isso por influência da minha mulher. Aí a gente vê também que, imagina um homem idoso sozinho, ou divorciado, ou viúvo, ou que realmente não se relacionou com ninguém. É difícil. Então ele não tem ninguém puxando ele pela orelha, incentivando ele a ir ali, igual foi esse relato que a gente teve. E querendo ou não, o Novembro Azul, ele podia ser simplesmente um check-up geral. Por exemplo, se ele tiver alguma comorbidade, fazer todos os exames, igual o Jackson comentou ali da mãe dele, né? Que fez o hemograma completo, pediu outros exames de sangue também. É muito legal que, da mesma forma que o Outubro Rosa é um check-up geral, não só o preventivo, né? Que existem outros exames também que a gente incentiva, que a gente fala, que a gente informa. O Novembro Azul a gente podia investir mais, né? E investir mais na saúde como um todo do homem. É isso que eu tinha lembrado. Uma coisa que eu queria falar é que, enquanto eu estava lendo o texto, eu lembrei muito dos programas da rádio, sabe? E o quanto que eu acho que a gente nem percebe o quanto que eles ajudam. Porque o próprio Paulo, né, que é o radialista, ele se interessa muito por alguns dos temas. E o feedback, acho que a gente recebeu, eu já vi pelo menos alguns, que falam, né, o quão importante que é. Porque a rádio, querendo ou não, a gente não está ali presente, e de certa forma deixa eles mais à vontade para ouvir aquilo. Cli, por isso que ações em grupo são bem proveitosas. Quando a gente tem um grupo ouvindo, a gente não está falando específico para alguém. A gente não fala com tira uma dúvida de uma pessoa só. E também, por exemplo, deixando a minha mente fértil a agir. Por exemplo, se a gente for fazer uma ação com um grupo,
Porque com adolescentes, a gente faz aquela questão de ser anônimo, de dúvidas anônimas. Escrever no papel, perguntar sem colocar o nome. Desse jeito é fácil também, é mais fácil, né? Atingir o que a gente quer, que é levar informação. E tirar dúvida. Porque essa questão da vergonha, ela prevalece muito. E ela acaba, querendo ou não, prejudicando o acesso à informação, né? Aí ir atrás da resposta, ir atrás de informação. No artigo até aparece na parte da disfunção erétil e sexual que esse é considerado um assunto que é muito importante para os homens idosos, só que ainda assim eles não falam sobre isso, né? E falar até mesmo dos efeitos colaterais do azulzinho, né? Porque em Verdades Secretas, por exemplo, teve um episódio que o cara morreu porque ele tinha um problema cardíaco e ele tomou muito remédio. Tipo assim, são informações super importantes que todo mundo devia saber, todo mundo deveria ter o acesso, né? Eu vou falar outra coisa então, que eu achei interessante, que foi a questão das questões nutricionais, né? Que aquela questão da perda do apetite é uma coisa normal, eu não sabia, mas que é normal a pessoa idosa perder o apetite, diminuir, ter menos ter menos o paladar, o olfato, ter mais sede, menos sede, né? E eu não sabia que a absorção dos nutrientes também era diminuída. Então, isso já é péssimo, porque os nutrientes não são absorvidos e eles ainda não comem. Eu pensei muito no meu avô, que ele não come quase nada, sabe? Então, a gente sempre tem que fazer sempre a mesma coisa para ele. Então, ele já vai ter essa deficiência e ele ainda não está aberto a novas comidas aí que ele precisaria, né? Bom, achei isso interessante. Cli, vou falar de novo. Que são alterações fisiológicas que acaba que essas alterações são as alterações normais. Não as alterações de ter doença, de ter que a Raíssa comentou até, que a gente sempre vem citando esse ponto. E querendo ou não, também reconhecer o que de fato é normal, quais alterações realmente é uma questão fisiológica, é uma questão lá celular mesmo, de que os nossos órgãos, os nossos sistemas estão trabalhando de um jeito diferente, o que é normal e o que a gente vai ter que saber lidar, que é uma coisa que todo mundo vai passar e que não necessariamente é uma doença, né? É uma adaptação que a gente vai ter que passar por ela. O que mais, meu povo? O que vocês acharam? Tá, então eu tenho uma pergunta para vocês. Como que vocês abordariam isso no serviço de saúde? Por exemplo, se a gente estivesse participando de uma campanha, né, do Novembro Azul, como que vocês abordariam isso? Essa questão, né, que saúde não é só o câncer de próstata. Nós, na enfermagem, é muito falado sobre a consulta de enfermagem, né? O exame físico, a anamnese, e aí que a gente tem que abordar tudo, tanto no hospital quanto na ESF ou em outros serviços de saúde. Questionar sobre os hábitos de vida, sobre doenças prévias, doenças tipo pai e mãe, que doenças que tinham, como que é a tua rotina, tudo assim, sabe?
E aí fazer um levantamento. Por que tu tá aqui no serviço da saúde? O que tu tá sentindo? E tentar fazer uma associação, descobrir, sabe, o que tá acontecendo, enfim. E aí, como já foi falado antes, né? Acho que aqui para mim travou. Agora voltou, sim. Acho que agora voltou. Voltou? Tá. Aí que eu tava falando sobre os hábitos alimentares, sobre a gordura na comida, o sal, o refrigerante, o doce, tudo isso, sabe? E é passado a questão da prevenção já nesse momento ou é só a coleta de informação? Também. Agora, recém que eu vou iniciar na SF as práticas, né? E aí, na cadeira de adulto crônico e clínico, que a gente aborda todas essas questões. Mas já é comentado conosco sobre isso, sabe? Eu acho que até aproveitar esse momento que finalmente a pessoa vai procurar ajuda no meio da saúde, né? E não, às vezes, vai com uma queixa, que seria a principal, mas deixar ele falar tudo que ele quer falar sobre a vida dele, de repente tá com outro problema que não se encaixa naquela queixa principal, é algum problema familiar que está passando, que está afetando a saúde da pessoa. Eu acho que também é um espaço para deixar a pessoa bem livre, para ela falar tudo o que ela quer e ser um ouvinte dessa pessoa. E dar importância porque ela tá falando, né? Que às vezes vai por causa, sei lá, de uma dor num dedo, mas na verdade o que ele tá passando é muito maior do que aquilo lá. E eu acho que é nessa situação é que os profissionais da saúde, no geral, têm que ter a sensibilidade de perceber isso e de disponibilizar apoio e esse espaço. Mari, e nessa linha de raciocínio, aqui eu vou voltar na minha fala anterior, que eu acho muito interessante a gente poder abordar e falar o que é normal, assim, é mais propício você poder sentir isso, isso e isso, seu corpo sofreu esse tipo de alteração, mas isso aqui é uma consequência dos seus hábitos de vida, é uma consequência do jeito que você veio levando a vida, né, por exemplo. Que são os hábitos que ele foi tendo, que pode influenciar, né, numa piora, numa coisa, numa degradação. Bom, gente, alguém quer fazer mais alguma consideração? Clícia? Não, acho que foi contemplado bem, né, a discussão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente.